Carne suína da roça. Baixo Sana. Antes da energia elétrica, era o tempo, o fogo e a gordura que preservavam o alimento. Na roça, esse saber atravessou gerações. Carne preparada sem pressa, cozida lentamente e guardada na própria gordura. Aqui na Serra do Sana, no meio da mata, com água de rio e fogo vivo, mantemos esse mesmo método ancestral. Nossa carne suína da roça é mais do que comida, é história. No Baixo Sana, você vem para provar essa tradição. E se quiser, pode levar um pedaço dela para casa.